Hoje no Jornal da Univates. O governo estadual ainda precisa repassar recursos para a área da saúde. Lajeado tem Conferência Municipal da Juventude. Construmóvel registra 21 mil visitantes em 6 dias de feira. Pelo Brasileiro Série D, Lajadense vence Central por 4-0. Essas e mais notícias a partir de agora. Está no ar o Jornal da Univates. Boa noite. Boa noite. A bandeira tarifária para o mês de outubro desse ano é vermelha para todos os consumidores brasileiros, o que significa um acréscimo de R$ 4,50 a cada 100 kWh consumidos. Pelo sistema de bandeiras tarifárias, as cores verde, amarela e vermelha indicam se a energia custa mais ou menos em função das condições de geração de eletricidade. Assim, o consumidor pode identificar qual bandeira do mês e reagir a essa sinalização com o uso consciente de energia sem desperdício. A crise financeira que afeta o Rio Grande do Sul reflete nos serviços oferecidos para a população. A saúde pública, por exemplo, é um dos setores com repasse de recursos financeiros comprometido. Mas agora o governo do estado quer resolver a situação com a ajuda dos bancos. A solução proposta pelo Piratini é que cada hospital contrate um empréstimo. Quem paga a conta é o governo até o final deste mandato. Nós, os hospitais, vamos tomar um empréstimo na rede bancária do valor correspondente à dívida de cada hospital e o governo do estado pagará essa parcela todo mês. Essa informação a gente ainda não tem oficial, se o governo vai pagar a parcela ao hospital ou se ele paga diretamente ao banco. Mas quem vai tomar o empréstimo em última instância, que é o devedor ao banco, será o hospital. Ao todo, a dívida do governo com hospitais beneficentes ou filantrópicos chega a 210 milhões de reais, valor referente a recursos financeiros pendentes desde 2014. Relativas ao exercício de 2014, especificamente aos meses de outubro e novembro, que totalizam 130 milhões de reais para a rede de santas casas e hospitais filantrópicos do estado, aproximadamente 245 hospitais, e também valores relativos já ao exercício de 2015, que estão em atraso das competências de maio, julho e agosto. Isso deve girar num valor total de 210 milhões de reais que serão liquidados, que são essas dívidas de 2014 e de 2015. O governo do estado deve cerca de R$ 1.400.000 para o Hospital Ouro Branco, aqui em Teutônia. A falta de repasse fez com que houvesse redução de 110 cirurgias eletivas por mês desde julho. Receber este recurso é primeiro colocar em dia compromissos que nós já efetuamos, despesas que já foram executadas e para as quais, em muitas situações, nós tomamos já empréstimos em bancos, na rede bancária, para poder manter as nossas portas abertas. E a garantia, e pelo menos é a expectativa, de que daqui para frente nós possamos continuar recebendo em dia, para que a gente possa continuar normalmente, alguns hospitais inclusive retomando serviços que foram temporariamente suspensos em função desses atrasos, para que a gente possa tomar a regularidade dos nossos compromissos. Além do atraso nos repasses, o governo anunciou este ano o fim do IOSP, incentivo hospitalar que corresponde a uma complementação financeira paga nos procedimentos via SUS. Os 19 hospitais da região recebiam por mês cerca de R$ 750 mil. Amanhã tem o 4º Encontro Regional de Idosos do Vale do Taquari em comemoração ao Dia Nacional do Idoso. As atividades serão na Univates. Para participar, basta doar 1 quilo de alimento não perecível no dia do evento. Pela manhã, as atividades são no auditório do prédio 7, já à tarde no Complexo Esportivo e prédio 16. Os participantes do Enem, com provas em 24 e 25 de outubro, devem ficar atentos às mudanças na edição desse ano. Entre elas, a do novo horário de início das provas. Os portões de acesso às salas serão abertos ao meio-dia e fechados à 1 da tarde. As provas serão entregues aos candidatos à 1h30. E a seguir, Conferência Municipal da Juventude. Lajeado cedia a 2ª edição. Hoje e amanhã tem oficina preparatória para a 8ª competição de robótica da Univates. Hoje foram abordadas questões que envolvem conceitos de robótica, identificação de peças e sensores
e motores, além da montagem de robôs. Para amanhã estão programadas a criação de novos modelos de robôs, programação e práticas de grupo. Amanhã tem matéria completa aqui no Jornal da Univates. Os Estados Unidos lideram um grupo de países que ataca o Estado Islâmico em prol dos direitos humanos. A justificativa dos ataques é reduzir as ações terroristas do grupo. Esse é o assunto do comentário de hoje de Matheus Dalmas. Boa noite, Matheus. Olá, boa noite. O Estado Islâmico é um grupo sunita que tenta conquistar territórios no Iraque e na Síria com a intenção de criar um Estado radicalmente islâmico e contrário ao Ocidente, em especial aos Estados Unidos. E com isso a gente mais ou menos entende por que os norte-americanos lideram uma coalizão de países que incluem europeus e outros países do Oriente Médio para impedir as ações consideradas agressivas e violentas do Estado Islâmico naqueles dois países, na Síria e no Iraque. Parece muito claro que para os Estados Unidos é importante interferir nas ações do Estado Islâmico em função de que aquele grupo sustenta práticas que ofendem uma cultura ocidental muito importante, que é a defesa dos direitos humanos. Afinal, a gente tem acompanhado em várias semanas as imagens de jornalistas do mundo ocidental sendo decapitados pelo Estado Islâmico. A defesa pelos direitos humanos é uma das bandeiras que os Estados Unidos sustenta internacionalmente e isso justifica a intervenção naquelas regiões. Mas existe uma outra questão muito mais complexa e que tem a ver com a disputa de poder no cenário internacional. Afinal, alguns países que rivalizam com os Estados Unidos no Oriente Médio têm apoiado o Estado Islâmico e apoiado os países que são contrários aos Estados Unidos. A China e a Rússia, por exemplo, têm interesse em diminuir a influência norte-americana no Oriente Médio. Por outro lado, existem países europeus que enxergam nos Estados Unidos um bom caminho para entrar no Oriente Médio e exercer influência na região. É o caso da França, que nesse domingo, no dia de ontem, bombardeou alguns territórios na Síria, combatendo o grupo do Estado Islâmico. Se os Estados Unidos for bem sucedido no combate ao Estado Islâmico, se a coalizão de forças que apoia os Estados Unidos for bem sucedida, o governo da Síria, parece fortalecido diante do combate ao Estado Islâmico. Acontece que os Estados Unidos não têm interesse em fortalecer o governo sírio, o que deixa a situação mais complexa. Em resumo, para os Estados Unidos, combater o Estado Islâmico é importante. É uma defesa dos direitos humanos e é uma maneira de manter a influência norte-americana no Oriente Médio. Por outro lado, fortalecer o governo sírio é uma forma de dar munição para aqueles países que rivalizam com os Estados Unidos no Oriente Médio. Enfim, a gente vai continuar acompanhando várias notícias sobre o Estado Islâmico no Oriente Médio por muito tempo. A gente continua acompanhando diversas ações da coalizão liderada pelos Estados Unidos e, se fosse possível elaborar uma previsão de quando o Estado Islâmico pudesse ser contido, eu diria que é muito pouco provável que a gente consiga encontrar uma data. Afinal de contas, existem vários jogos em interesse. O que é mais importante para os Estados Unidos? Liquidar de vez o Estado Islâmico e fortalecer os seus inimigos, ou prolongar a situação para que seus inimigos também prolonguem um tempo em que não rivalizam tanto com os Estados Unidos? São questões que ficam em aberto e que a gente acompanha no desenrolar dos acontecimentos. Eu volto semana que vem com mais comentários sobre história, política e relações internacionais. Obrigado, Matheus. Foi realizada hoje pela manhã a segunda Conferência Municipal da Juventude de Lajeado, momento para debate e troca de ideias entre jovens e autoridades. Entre os temas abordados, participação e protagonismo juvenil. A segunda conferência foi promovida pela Secretaria de Educação, Juventude e Lazer de Lajeado. Entre os eixos debatidos, cidadania, educação, saúde, comunicação, sustentabilidade, diversidade e cultura. É assegurar o direito da juventude participar, de ter a sua liberdade de expressão e também propor políticas cada vez mais fortalecidas para a juventude, sejam elas no esporte e lazer, sejam elas na saúde, sejam elas na comunicação, conforme os seus eixos. Então, é fortalecer. Nós queremos que cada vez mais os jovens se reúnam e discutam
política para a juventude, mas que tenha dentro dessa expressão da política para a juventude, principalmente a sua liberdade de expressão. Outro tema abordado foi o Estatuto da Juventude, em vigor há 2 anos. Nele estão previstos direitos fundamentais, além da definição de que jovem é a pessoa entre 15 e 29 anos de idade. É importante que o Estatuto, uma vez regulamentando os direitos fundamentais, essa fundamentalidade que decorre da Constituição Federal, se o Estado, né, através dos seus gestores, não implementarem as políticas públicas ou não atenderem o direito individual do jovem, ele tem esta característica especial. Por ser direito fundamental, ele pode exigir, né, através de uma demanda judicial, que o seu direito seja observado, que seu direito seja atendido. Participaram da conferência estudantes de escolas da rede municipal e estadual de educação. Thaís tem 15 anos e estuda na escola Alfredo Lopes. Lá ela é integrante do Grêmio Estudantil. Me sinto assim feliz, porque isso também vai levar para o futuro da gente, né? Tudo que a gente está aprendendo agora. Hoje o dia foi de sol na região. Amanhã o ar seco proporciona predomínio do sol com nebulosidade variável. A terça-feira deve começar com temperaturas amenas, podendo até fazer um pouco de frio nas cidades mais altas da região. Na quarta, as condições do tempo não mudam e o sol novamente aparece. E a seguir, Construmóvel 2015. E antes do intervalo, as temperaturas para amanhã. Nós já voltamos. Agora as notícias da Univates, direto da Assessoria de Comunicação. Olá! O curso de pós-graduação em Biotecnologia da Univates recebe inscrições até o dia 19 de outubro para 26 vagas de mestrado. Com duração de 2 anos, o curso tem aulas à noite em sextas-feiras e aos sábados pela manhã. São 2 áreas de concentração: Biotecnologia Agroalimentar e Biotecnologia em Saúde. As inscrições podem ser feitas no site univates.br/ppgbiotech e mais informações pelo telefone 3714-7000, ramal 5354. Amanhã às 7h30 da noite, o grupo de teatro da Univates estreia a nova peça, O Vale dos Infortúnios. A peça é de classificação livre, aberta ao público e o ingresso é 1 quilo de alimento não perecível que deve ser entregue na bilheteria do teatro. A partir desta quinta-feira, a Univates cedia o 2º Congresso Internacional de Marcas e Branding. A programação será composta por workshops, trabalhos nos grupos de pesquisa e também palestras com nomes como Dado Schneider, Jaime Troiano e Marta Gabriel. Estas palestras podem ser compradas separadamente e mais informações estão disponíveis em www.univates.br/Branding Congress. No sábado, às 8 horas da noite, o Teatro da Univates recebe The King is Back. O tributo ao Elvis Presley é considerado o melhor do mundo. Ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Centro Cultural. Empresários de todo o país podem cadastrar a empresa no site compredopequeno.com.br para que os consumidores encontrem os produtos e serviços que precisam perto de casa ou trabalho. O cadastro é simples e rápido. O sistema identifica as empresas que estão mais próximas dos consumidores que fizeram a busca pelo site. Também é possível localizar empresas por segmento e por cidade. O movimento estabeleceu como marco o dia 5 de outubro, por se tratar do dia em que foi instituído o Estatuto da Micro e Pequena Empresa. O movimento mostra 5 fortes razões para comprar da micro e pequena empresa. É perto da sua casa, é responsável por 52% dos empregos formais, o dinheiro fica no bairro, o pequeno negócio desenvolve a comunidade e comprar do pequeno negócio é um ato transformador. A Construmóvel 2015 começou na terça-feira e foi até domingo. Nessa edição, público menor, mas maior volume de negócios fechados. Em torno de 21 mil pessoas foram até o Parque do Imigrante nessa edição da Construmóvel. A 7ª edição da Construmóvel registrou 29 milhões e 800 mil reais em negócios fechados, quase 6 milhões a mais que em 2013. Já o público foi cerca de 20% menor que na edição anterior.
250 expositores de diversos segmentos participaram da feira. Esse escritório de arquitetura apostou em uma proposta mais ousada. Uma Ferrari fez parte do estande. Nosso estande partiu da proposta da feira, que era o quê? Cidades criativas, né? Vamos dizer assim, fazer algo diferente. Aí surgiu a ideia de deixe seu carro em casa e vá de bike. Esse é o conceito do estande. Não fizemos um estande pelo estande, e sim por uma proposta de vida, né? De tentarmos fazer algo diferente. A arquitetura veio ao encontro deste objetivo, deste nosso cliente oculto, vamos dizer assim, deste cliente que nós imaginamos que ele tinha uma necessidade e tinha alguns objetos. E por isso a Ferrari veio no estande como um objeto de decoração. Entre os estandes, um de assessoria empresarial na área de psicologia. Os psicólogos aplicaram um teste baseado em uma pesquisa americana e a proposta era aumentar a felicidade das pessoas. Então a gente está fazendo uma avaliação prévia e após propondo uma experiência que aumenta, ou pelo menos tem o intuito de aumentar o grau de felicidade, bem-estar, de emoções positivas. E fazemos uma avaliação depois da experiência. Conforme a pesquisa feita na Construmóvel, praticamente todas as pessoas tiveram aumento de felicidade depois do teste. Seja para passear um pouco ou fechar negócios, a feira atraiu cerca de 21 mil pessoas. Divertir, passear, olhar as novidades, né, no ramo da arquitetura, né? Claro que dá vontade de comprar muita coisa, né, mas a gente tem que planejar um pouco. Enquanto os consumidores pesquisam e planejam, como a Lorane, expositores como o Michel usam a feira como uma vitrine para novos negócios. A Construmóvel é o máximo, né? Nós somos frutos da Construmóvel. O Espaço 3 Arquitetura está na Construmóvel desde o início, desde a sua primeira feira, do seu primeiro evento que teve aqui. E a gente acredita na feira, por isso que a gente investe na feira e por isso que nós viemos todos esses anos junto com a feira crescendo, porque a nossa feira evoluiu e os seus expositores evoluíram junto. Pode ver o nível que está a Construmóvel 2015. Já a Fernanda Queiroz veio acompanhada do marido e da pequena Ana Clara, de 4 meses. Decidimos trazer a família, nós já viemos em algumas edições anteriores, gostamos. É uma boa oportunidade para pegar contatos e em casa a gente sempre precisa, né? Seja uma reforma ou uma nova obra ou até novas possibilidades. Então, por isso, optamos em vir mais uma vez e está muito bonito, né? O espaço, até comentamos, eu e meu esposo, de como os estandes capricharam nesse ano, né? Como tem muita coisa bonita, então tá de parabéns. E a seguir, o Lajadense vence o Central. E praticamente garante a classificação. O exame para tirar a dúvida se uma jovem que apresentou sintomas de dengue, moradora do bairro Campestre, em Lajeado, havia contraído a doença, deu negativo. A suspeita havia sido levantada na semana passada, quando houve a confirmação da doença em um adolescente de 15 anos do mesmo bairro. Mesmo assim, os agentes da vigilância seguem com prevenção ao Aedes aegypti no Campestre. No dia 16 de outubro, ocorre o 14º Salão de Iniciação Científica, Tecnológica e de Inovação. O evento é promovido pela Univates com apoio da CAPES, FAPERGS e CNPq. Entre os objetivos está divulgar os resultados de pesquisa dos bolsistas vinculados a projetos desenvolvidos na Univates e em outras instituições de ensino superior. Mais um desafio pelo Campeonato Brasileiro Série D. Ontem o Lajadense enfrentou o Central de Caruaru. O Alviazul venceu a equipe pernambucana com folga e tem a classificação praticamente garantida. Noite de jogo pelas oitavas de final do Brasileirão Série D no estádio Alviazul. O Lajadense recebeu em casa o Central de Pernambuco. A equipe de Lajeado começou pressionando o time do Agreste pernambucano. Com 17 minutos, a jogada era boa, mas a zaga afastou. O resultado da pressão saiu só aos 37 minutos do primeiro tempo. A ideia era fazer um de cabeça, mas a marcação impediu e no recuo de fora da área, Márcio Goiano soltou uma bomba e marcou o primeiro dos donos da casa. Mantendo a pressão, pouco mais de 2 minutos depois, em jogada individual, Lenilson passou por 2 adversários, o chute desviou na defesa e morreu no fundo do gol, sem chances para o goleiro Santos.
No segundo tempo, o Central voltou do vestiário com uma postura diferente, conseguia neutralizar os ataques do Lajadense e ainda fez o goleiro Giovani trabalhar. O alviazul não se apagou. Aos 46 minutos da segunda etapa, Igor avançou e cruzou na cabeça de Ramon, que marcou. Lajadense 3-0. Um minuto depois, em um contra-ataque, Cleiton foi derrubado dentro da área. O juiz marcou pênalti. Ramon não perdoou e fez o segundo dele. E como não tinha tempo para mais nada, o resultado final foi Lajadense 4, Central 0. O jogo de volta é no próximo domingo, fora de casa. Com o resultado, o Lajadense pode perder até de 3-0, que encaminha a classificação para as quartas de final. E o Jornal da Univates de hoje fica por aqui. A gente te espera amanhã à noite, a partir das 6h30. Tenha uma ótima noite. Obrigada pela companhia, tenha uma ótima noite e até amanhã.